E Jesus continua falando sobre os acontecimentos que antecederiam e se dariam antes, durante, enquanto estiverem vigorando este tempo de princípio das dores. Haverá apenas o princípio das dores, para que depois então venham os tempos do fim, ou o tempo do fim. Venha o tempo do fim, depois de muito sofrimento, que Jesus profetizou aqui, que ele alertou aos seus discípulos. E esse princípio das dores, nele haveria de acontecer coisas dessa natureza que nós vamos ver aqui a partir do versículo 9. Então sereis entregue à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aconteceu várias vezes enquanto os discípulos pregavam o nome de Jesus, falavam do nome de Jesus e inclusive dizendo, olha, vocês mataram o Cristo. Sim, eles foram aprisionados. Nós podemos ler lá no livro de Atos, nos capítulos 2 em diante, quando Deus proveu a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e eles foram cheios do poder de Deus para poder saírem pregando o Evangelho. Por isso eles não desanimaram, eles continuaram, porque o Espírito Santo estava presente na vida deles. Mas eles foram torturados, foram ameaçados, foram chicoteados, foram presos, alguns foram mortos, como Tiago, o primeiro mártir, assim também como Estevão foi morto a pedradas, foi apedrejado devido a estar pregando o Evangelho de Jesus, falando que Jesus era o Cristo, falando que Jesus era aquele que havia de vir, mas foi rejeitado pelos principais sacerdotes da época. Então, eles seriam maltratados, como diz aqui o versículo 9, sereis entregues à tortura, vos matarão e sereis odiados. Sim, eles eram odiados, as pessoas não gostavam de ouvir a mensagem deles, seriam odiados por causa do nome de Jesus, porque falavam neste nome maravilhoso como o Salvador. E para os judeus aquilo era uma afronta, para os outros povos era ininteligível aquela mensagem de esperança, de fé, de amor, de comunhão, de reconciliação com Deus. Era simplesmente algo que eles consideravam impossível. Não, Deus não vai se preocupar, não está se preocupando com a humanidade está entregue à sua própria sorte. Ele não iria intervir enviando o filho ou um profeta ou o que for para salvação da humanidade, para salvar a humanidade. Mas eles não entendiam que essa salvação anunciada era uma salvação espiritual, não era uma salvação material. Era a libertação da morte espiritual, não era a libertação da morte física, da morte corporal. Mas a morte espiritual estava sendo desfeita e estava sendo pregado o Evangelho com grande poder e autoridade. Mas eles receberam ali a tortura, alguns foram mortos e todos eles foram odiados pelas nações. Mas aqueles que receberam a Cristo, que receberam o Evangelho, se tornaram membros desse corpo maravilhoso de Cristo, este corpo chamado corpo místico, porém é um corpo verdadeiro, um corpo espiritual, mas real, que nos recebe como parte de um verdadeiro corpo, de uma verdadeira casa espiritual, onde nós podemos
congregar onde nós podemos estar livres das acusações deste mundo e servirmos a Deus com alegria.